Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula do nosso módulo de linguagens, falando de literatura. E nesta aula, terceira fase do modernismo no Brasil. Como nós já sabemos, o modernismo foi um movimento estético, literário, cultural, de ruptura com o que era produzido até então e é dividido em três fases. A terceira será o nosso tema. Para ilustrar a nossa aula, nós temos aqui algumas imagens, de escritores bastante importantes, muito importantes dessa terceira fase, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, temos também João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, então temos artistas maravilhosos, escritores maravilhosos aqui para ilustrá-la. Terceira fase do modernismo. Essa terceira geração modernista, terceira fase, ou também chamada por alguns de fase pós-modernista, representa o último momento do movimento modernista no Brasil. Também chamada de geração de 45, a última fase do modernismo ela começa em 45 e se estende mais ou menos até 1980. Alguns críticos acreditam que tenha terminado em 60, já que alguns outros movimentos começaram, que já foram ditos como pós-modernos, como a tropicália, poesia marginal, poesia concreta. Outros estudiosos ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os mais clássicos acreditam que não foi produzido nada de bom após a terceira fase do modernismo, então nós ainda estaremos vivendo aí um modernismo. Então, nós temos majoritariamente essas três correntes. Uma que acredita, que a terceira fase do modernismo foi até 60, a outra acredita que foi até 80, e a terceira que acredita que até os dias de hoje, já que nada que é produzido é bom. Esses são os mais, os mais 880, paradoxais. Os escritores desse período, eles possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvido na semana de 22. Então, essa terceira fase ela foi uma fase um pouco mais intelectualizada, uma fase que, menos ainda do que a segunda geração, queria causar. Características dessa terceira fase do modernismo. Academicismo, então aqui eles já voltaram, mais para um modelo. A primeira e a segunda fases, elas já eram, mais livres, com estilo próprio, coisas do tipo. A terceira já começa a repensar algumas questões que foram utilizadas no passado. Passadismo e retorno ao passado. Oposição à liberdade formal. Experimentações artísticas, ficção experimental, novas modalidades de escrita, realismo fantástico. Começou-se a escrever também contos fantásticos. Retorno à forma poética. Então, passou-se novamente a valorizar a métrica, rima, em detrimento aos versos livres e brancos, produzidos pelas fases modernistas anteriores. Influência do parnasianismo e do simbolismo. Vejam que, por isso que muita gente já considera essa terceira fase uma fase mais... O que está acontecendo? Justamente por conta disso. Porque, vocês não eram contra tudo que era feito anteriormente? Agora tem influência do parnasianismo e do simbolismo? Inovações linguísticas e metalinguagem. O que é a metalinguagem mesmo? Um poema que fala de um poema, uma crônica que fala de uma crônica. Inovações linguísticas, a gente tem um nome. Esse nome é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa ele usava neologismos. Ele acreditava que a língua era um organismo vivo. Então, ele poderia criar palavras e escrever do jeito que ele bem quisesse. Regionalismo universal. As mazelas, elas deixaram apenas de ser registradas com foco nacional e começou-se a falar de outras questões também que outros segmentos das várias sociedades enfrentavam. Temática social humana, justamente por esse leque ter sido aberto, deixou-se de falar tanto apenas das questões enfrentadas no Brasil, mas os escritores falavam de coisas que aconteciam no mundo, independente da época.
Linguagem mais objetiva, né, com uma carga menor de sentimento, visto que os poetas da segunda geração, eles falavam muito de sentimento. Influência do realismo e romantismo, já falei anteriormente. Nacionalismo, universalismo, regionalismo também, característica mantida, né, das fases anteriores. Realidade social, cultural e econômica, também mantida das fases anteriores. Valorização da cultura brasileira, mesmo abrindo precedente para essas escolas que antes a primeira e a segunda fase negavam, havia ainda essa valorização da cultura brasileira, do solo brasileiro, das personalidades brasileiras. Influência também da psicanálise de Freud, como na segunda fase. Temática cotidiana em linguagem coloquial. Uso de versos livres e brancos. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma caída já para o ladinho aí, né, da métrica e rima, quem queria escrever verso branco também podia. A prosa modernista, primeiramente, para a gente poder entender. Lembre-se que o modernismo no Brasil, ele está dividido em 3 gerações, como eu já falei no começo da aula, e eu sempre lembro. Sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. Então, nós vimos que, na primeira fase, foram vários tipos de artes. Na segunda fase, a gente tem majoritariamente a poesia. E na terceira fase, a gente tem a prosa como muito forte. De tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo a sua temática, de acordo com aquilo que estava sendo escrito, né? A prosa urbana, urban, cidade. A principal característica da prosa urbana é a sua ambientação nos espaços da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo, destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. Então, romances urbanos, coisas que aconteciam na cidade, a vida na cidade. Prosa regionalista, já é algo mais voltado, né, para as regiões, para os costumes. A prosa regionalista absorve, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, na segunda fase, nós temos, falando sobre a seca, né, nós temos o 15 e nós temos também Vidas Secas do Graciliano. Aqui, na terceira fase, a gente tem, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, né, que é do Guimarães Rosa. Prosa intimista, ó a psicanálise freudiana entrando aí. Por sua vez, a prosa intimista é determinada pela exploração dos temas humanos. Freud explica. É mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector, que era a rainha de fazer isso, e Lígia Fagundes Telles. Clarice, ela tinha uma característica muito importante nas suas obras, que eram as famosas epifanias. Era um momento assim que ela, sei lá, podia estar tomando um picolé. E do nada, descobri que sou infeliz. Ela podia estar andando na rua e viu uma pedra. E começar a refletir sobre aquela pedra e achar a tamanha profundidade na reflexão acerca daquela pedra. Como, por exemplo, acontece no livro A Hora da Estrela, nós vamos ler um trecho daqui a pouco, em que a Macabea, ela vai vivendo uma vida que é uma vida miserável, uma vida triste, e em determinado momento ela brilha, por isso que o livro chama-se A Hora da Estrela, porque essas estrelas que a gente visualiza aqui, elas já morreram há muito tempo, mas elas brilham após a sua morte. A mesma coisa acontece com a Macabea, que é a protagonista, ela brilha após morrer. Poesia modernista. Ainda que essa prosa ela tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista, né? A poesia ela é apresentada nessa terceira fase de acordo com aspectos de equilíbrio. Os poetas dessa fase eles eram chamados de neoparnasianos. Eles já faziam uma poesia mais certinha, com menos emoção que a segunda fase, por exemplo. Ao fazerem referência às principais características da poesia parnasiana, né? Eles faziam característica a preocupação com a estética, diferente das fases anteriores do modernismo, a metrificação e versificação, por isso é que havia essas nuances diferentes. A busca da perfeição, o culto à forma. Vamos analisar um trecho da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que é uma obra bastante conhecida, que já foi gravada, que já virou peça teatral.
É difícil não ler cantando, tá, gente? Mas eu vou ler recitando, eu não vou cantar. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Castela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com nomes de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Esse trecho aqui, ele vai explicando o seu nome, né? O eu lírico, ele explica por que ele se chama Severino, por que ele se chama Severino de Maria, Severino Zacarias, justamente porque ele está generalizando aí. O que é um Severino? Severino é uma pessoa pobre, é uma pessoa sem condições, é uma pessoa que enfrenta dificuldades, né? Tem até um outro trecho que fala que somos todos severinos nessa vida severina, ou seja, somos todos pessoas que sofrem nessa vida que é sofrimento. Então, gente, é uma crítica social grandíssima, é uma obra maravilhosa, se vocês tiverem oportunidade, leiam. É um texto, assim, enriquecedor para a vida e também para a nossa cultura. O próximo texto que a gente vai analisar, que também é dessa terceira fase, é um trecho de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é um mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior, e não tem só uma palavra que signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então, eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelos nordestinas que andam por aí aos montes. Então, esse trecho, gente, ele faz uma crítica no final, né? A felicidade? Tipo, felicidade existe? Que felicidade você está falando? Então, joga mesmo para aquele viés psicológico. Então, mostra aqui nesse texto, né, que as pessoas, elas buscam algo que elas não sabem o que é. E isso leva a uma reflexão tremenda, gente. Mais uma obra aí que eu indico para vocês, A Hora da Estrela, ajuda bastante na interpretação e, é óbvio, na redação também do Enem. Eu espero que essa aula tenha sido bastante útil para vocês, que vocês tenham compreendido que essa terceira e última fase do modernismo no Brasil ela é bastante importante e ela continua trazendo temas que são temas de dificuldades enfrentadas pelos povos no Brasil, na pobreza, na miséria, na escassez. Porém, ela traz também temas universais, temas gerais e temas psicológicos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.